Olá, sejam todos bem-vindos à Fiação. Sou o professor Gutenberg Cajuí, ministro aulas no curso técnico Texto e, como já falei, sou especialista em fiação. A gente vai começar agora uma série de mini-aulas com assuntos relacionados a esta área, que é a minha área de especialização. A nossa mini-aula 1 vai começar com o tema titulação de fios, tá? Esse tema é bem interessante e eu preciso que vocês lembrem que para cada ensaio nós temos normas, né? E a norma específica que a gente vai estar comentando hoje é a norma 13214 da NBR e ela prescreve os métodos para realizar esse teste, bem como os equipamentos. Lembramos que titulação é uma relação massa-comprimento daquele produto. Então eu preciso ter máquinas, equipamentos que venham medir essas duas grandezas. Por isso que a norma prescreve, aliás, que a gente utilize a meadeira para medir comprimento e a balança massa. Uma outra norma complementar a esta é a norma ISO 139 de 2008. Ela é a norma que vai estabelecer qual o valor da atmosfera padrão do laboratório. Ela pede que seja trabalhada com 20 graus durante a execução do teste, mais ou menos 2, e 65% de umidade relativa, mais ou menos 4. A gente precisa lembrar também que a titulação é importante porque ela me ajuda a identificar os fios, a estabelecer uma diferença em relação aos seus diâmetros e a também servir de orientação nas transações comerciais. A titulação é composta por dois grupos. Nós vamos hoje comentar um pouco sobre o grupo direto precisamente. A característica desse grupo direto é que o título dentro deste grupo vai representar a massa que varia de um comprimento específico e a sua característica principal é que quanto maior o número, quanto maior o valor do título, maior será o seu diâmetro, ou seja, quanto maior o número, mais grosso é o fio, quanto menor, mais fino. Esse grupo é composto por dois sistemas e esses sistemas que nós iremos conhecer agora. É o sistema TEX e a definição do TEX é que ele é a massa em gramas de 1000 metros daquele produto que eu acabei de titular em TEX. A constante é 1000. Então, todas as vezes que eu ver um fio, qualquer material texto titulado em TEX, eu preciso lembrar que aquele número representa a massa em gramas de 1000 metros daquele produto. Dentro desse mesmo grupo tem outro sistema chamado DNE. Todas as vezes que vocês virem o título DNE, aquele número representa a massa em gramas de 9.000 metros daquele fio. Essa é a diferença entre os dois sistemas. E ambos fazem parte do grupo direto, ou seja, os dois representam massa de um comprimento específico. E cada sistema terá o seu comprimento. Essa é a fórmula geral da titulação dentro do grupo direto e através dela nós conseguimos encontrar várias grandezas. A gente vai aprender a aplicar essa fórmula para encontrar título e logo depois nós iremos aplicar a mesma fórmula para encontrar o peso. Um exemplo que nós vamos aplicar agora, né? Uma meada de fio com 100 metros pesou 2,54 gramas. Qual o título TEX desse fio? Usando a nossa fórmula, título é igual a constante vezes o peso dessa amostra dividido pelo seu comprimento. A gente tem esses dados aí no enunciado de comprimento e peso, e a constante a gente acabou de conhecer lá do TEX. A constante do TEX é 1000, o peso da amostra é 2,54 gramas e o seu comprimento 100. Quando resolvi essa equação, encontrei o valor 25,4. Este valor é exatamente o título TEX desse fio. E o que esse título está querendo me dizer? Esse fio, em 1000 metros dele, possui 25,4 gramas. Se eu pegar 1000 metros desse fio e pesar, vai dar exatamente essa massa. Nós podemos usar a mesma fórmula para fazer o contrário, né? Nós temos agora, por exemplo, uma meada de fio com 100 metros. Após a titulação, foi encontrado o valor de 25,4 TEX. Qual a massa em gramas dessa amostra? Vocês estão vendo que eu tenho o meu título e eu tenho o comprimento da minha amostra, mas eu queria saber quanto que ela pesou. A gente consegue também usar a mesma fórmula geral, porém agora a gente vai encontrar a grandeza P, que é o peso da nossa amostra. Então, P é igual a título, que eu tenho aqui conhecido 25,4, comprimento da amostra 100 e a constante. Essa constante eu sei qual é por conta do sistema que eu estou usando, o TEX. A gente acabou de entender que a constante do TEX é 1000. Então, a massa dessa amostra que eu ensaiei é 2,54 gramas.
são 2,54 gramas, né? A gente pode usar um outro exemplo de encontrar o título agora usando o sistema DNE. É a mesma fórmula do título, a única variação que vai ser percebida é o valor da constante. A gente aprendeu que a constante do DNE é 9.000. Quando eu encontrar o valor dessa equação, eu vou encontrar 228,6 DNE. Professor Cajuí, o que é que isso significa? Que esse fio, em 9.000 metros dele, pesa 228,6 gramas. A mesma fórmula geral, a gente consegue também determinar os dados de peso a partir da informação de comprimento e título de um fio. Uma meada de fio com 100 metros, depois que eu titulei, encontrei o valor de 228,6 DNE. Qual é a massa dessa amostra? A gente pega a fórmula geral, aplica ela encontrando agora a grandeza P, que é a massa, joga na fórmula o valor do título que eu tenho, jogo na fórmula o valor do comprimento da minha amostra e a constante do sistema que eu usei, que no caso aqui é DNE, 9.000. Então, eu tenho aqui agora 2,54 gramas, tá? Essa amostra, em 100 metros dela, pesou 2,54 gramas. É importante nós sabermos essa formulazinha para encontrar massa, porque é a partir da fórmula geral do título que a gente determina, por exemplo, a produção dentro da fiação que a gente vai ver futuramente, tá bom? Será o tema da nossa próxima mini aula, tá bom? Eu vou encerrar essa mini aula com um exercício bem rápido para vocês. Peço que vocês deem uma pausazinha nesse momento, logo após eu explicar, para que vocês tentem resolver, porque eu também vou liberar a resposta. E aí depois vocês vão conferir dando um play novamente no vídeo para verificar qual a resposta desta questão. Ao realizar um ensaio de titulação em um fio singelo, 50% CO e 50% poliéster. A gente aprendeu que o CO é algodão. O laboratorista selecionou o corpo de prova com 110 metros de comprimento, encontrando assim o valor do título de 14,7 tex. Qual o valor da massa em grama desta amostra que justifica o valor do título encontrado? É exatamente aquilo que a gente acabou de aplicar, porém com informações diferentes no enunciado, tá? Então tentem aí, tá? Dê um pause, tentem resolver essa questão e confiram com a resposta que eu vou estar liberando agora. Bom estudo a todos. Esta é a resposta certa. Parabéns!